E aí, gente, boa noite. É o seguinte, Boa noite, Rafael. todo mundo tá com caderno aí no jeito? Preciso de todo mundo com caderno, porque eu vou criar bastante conteúdo que você vai precisar praticar. Não tem como se desbloquear se você não estudar. Desbloqueio não é um momento, desbloqueio é uma fase. Então, eu preciso que vocês anotem, porque tem bastante informação, bastante coisa, tá? Mas é um tema muito importante. E se a gente dominar esse tema, dominar esse assunto, a gente tem uma facilidade muito maior, né, de desenvolvimento. Então, às vezes a gente está passando por um apuro, por alguma situação que você não consegue entender o que você tem que fazer para dar certo. Então, quando você tem clareza de como é o bloqueio, de como se desbloquear, como que funciona tudo isso, você para fazer essa análise, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você pode saber fazer bolo, mas se eu te passar um bolo diferente, você vai falar, você tem a receita? Tem, tá aqui a receita. Então, por mais que você tenha prática fazendo algo, né, quando eu peço para você fazer a mesma coisa, porém com outras ações, com outros ingredientes, você vai pedir a receita para saber a quantidade certa. Né? No caso do bloqueio, é mais ou menos isso, assim, é mais ou menos uma receita. Mas eu costumo dizer que ela é mais um treinamento. Então, quando a gente vai na academia pela primeira vez, eu posso te passar toda a teoria. Eu vou lá na academia e passo toda a teoria para você. Olha, você vai fazer tantas repetições com tanto peso, esse é o aparelho, vai trabalhar tal grupo muscular. Mas, como você nunca sentou naquele aparelho, você vai ficar perdido quando chegar lá. E sozinho você pode se virar com o manual lá, mas se for um instrutor lá, colocar você no aparelho, te explicar aonde é a trava de segurança, tal, como vai ser o movimento, repetições, cargas, te dar todo o esqueminha, vai te adiantar muito mais, vai encurtar um caminho para você, né? Você vai economizar tempo e energia e já vai começar a entrar em ação. E depois que você tem toda essa informação, que você já está familiarizado com esse aparelho, que você já sabe como que funciona, já está fazendo os movimentos corretos, você precisa continuar, né, frequentando ali a academia, usando aqueles aparelhos para ter o resultado, mesmo você já sabendo. Então, assim, é uma constância. Então, o que eu falei não é que é um momento, assim, uma ação. O desbloqueio é uma ação. O desbloqueio é uma fase. E aí, se você parar de treinar, você vai perder o resultado, mesmo você sabendo tudo como funciona. Então, uma vez que você começa a caminhar em prol do seu desbloqueio, se você parar de treinar, você vai perder o resultado. Você vai perder a musculatura, vai perder a tonificação muscular, né? Vai voltar a ser o que era antes, mesmo sabendo tudo isso, tá? Então, eu pedi para vocês separar caderno, porque é interessante você ter bem claro, né, o que é o bloqueio. Então, peguei bastante informação, peguei bastante conteúdo aqui, só que é o nome que o Pablo deu, né, e como eu fui desbloqueado por ele, então, assim, é um nome. Mas, na verdade, bloqueios são traumas. São traumas. E todos vêm da infância. Existe traumas na vida adulta? Existe. Às vezes o choque é tão grande, é um negócio tão forte, pessoas que passaram, às vezes, por situações de quase morte, tal, né, de violência, pode ficar traumatizado. Mas, de modo geral, os bloqueios são traumas que foram colocados na nossa cabeça na infância. Só que são traumas que a gente nem percebeu direito. E por que é na infância? Porque quando a gente é criança, o nosso cérebro ele é uma esponja, ele absorve tudo, ele ouve tudo, ele memoriza tudo. Né? Ele é um HD limpo, um HD vazio. Então, tudo que falam é armazenado com muita facilidade. É por isso que criança aprende novos idiomas muito rápido. E adulto trabalha um monte para pegar um novo idioma e tem dificuldade, porque você já tem muita informação na sua cabeça, processa muitas coisas, muitas atividades, muitas responsabilidades e muitos bloqueios também. Então, quando a gente começa a entender o que é o bloqueio, beleza. Então, assim, você pode chamar de trauma, você pode chamar de trava, você pode dar outros nomes. A gente vai trabalhar com essa linguagem do bloqueio, porque a maioria já está familiarizado, a maioria já fez treinamentos do Pablo, ou acompanha ele, então vamos manter essa linguagem, tá? Ó, que eu falei para vocês para pegar o caderno aí.
já sabe o que é bloqueio. E de onde vêm os bloqueios? De onde vêm os bloqueios? Qual é a origem dos bloqueios? Os bloqueios que eu falei foram colocados na nossa cabeça. E ele vem de pessoas. Você não consegue se bloquear, ter um bloqueio, ter um trauma com um objeto. Toda vez que acontece o bloqueio na vida de alguém, foi uma outra pessoa que causou esse bloqueio. É por isso que a gente fala da importância de saber falar, de verbalizar, porque senão você traumatiza, você bloqueia, você ofende. E o bloqueio sempre é causado, é imputado por outra pessoa. No princípio, pelos próprios pais, e conforme a criança vai tendo contato com outras pessoas, essas outras pessoas podem bloquear as crianças. Podem não, bloqueiam as crianças. Então, tem muito costume, muito cultura regional, muitos ditados populares que são ditos repetidas vezes e acabam bloqueando as crianças. Vou dar um exemplo rápido aqui a meu respeito. Eu cresci ouvindo que borboleta é perigosa porque ela solta um pozinho que se cai no olho cega. O meu avô corre do quarto, ele foge, ele entra em choque quando ele vê uma borboleta e ele pede para alguém lá tirar. Então sempre é minha mãe que tirava, alguma outra pessoa. E eu cresci ouvindo isso, eu fiquei com um pouco de receio. Eu achava muito exagerado da parte dele, eu achava ela muito bonita. Mas eu cresci, eu sou meio receoso com borboleta. Até hoje. Mesmo sabendo que é muito exagerado tudo isso, né? Que não é bem assim. Então, o que acontece? Os bloqueios sempre são causados por outras pessoas. De maneira direta ou indireta. De maneira direta, vou dar um exemplo. Quando mandam você calar a boca demais, por exemplo, um pai que cria um filho mandando ele calar a boca, mandando ele ficar quieto, mandando ele escutar, quando tem um adulto falando, ele tem que calar a boca, ele tem que ficar quieto, não pode falar nada. Ele vai crescer com esse drive instalado ali, que ele não pode falar nada, que ele tem que ficar quieto. Aí vira um adulto que não conversa com ninguém, tem problemas de relacionamento, acaba se tornando um cara muito tímido, porque ele acha que se ele abrir a boca ele vai falar merda, vai ser zombado e tudo mais. Então, assim, beleza, a gente entendeu o que é bloqueio, a gente entendeu a origem, certo? Então, o bloqueio foi colocado na nossa cabeça quando a gente era criança, a gente era pequeno. Como identificar o bloqueio é a parte que a gente vai começar a trabalhar aqui agora. Então, assim, como identificar o bloqueio? O melhor jeito de identificar o bloqueio, né, assim, como você identifica uma árvore? É pelos frutos que ela dá, né? Às vezes, se você tem várias árvores ali parecidas e você não está vendo qual que é o fruto que ela dá, fica mais difícil. Então, quando você sabe o fruto que aquela árvore dá, fica fácil de você identificar. Então, o bloqueio é a mesma coisa. Você vai no fruto que ele deu. Então, quais são os problemas que você tem? Né? Quais são os seus medos? Né? O que se eu pedir para você fazer, você vai ficar nervoso? Se for falar em público, é um. Se for tomar banho natural, é outro. Se for fazer uma atividade mais radical, uma atividade física, um esporte mais radical, ou questão de altura, e por aí vai. Então, a gente vai identificando. Então, a gente tem já listado os principais bloqueios, e são esses que a gente vai trabalhar aqui em cima deles, como identificar. Antes de já começar a falar de bloqueio e tudo mais, queria só passar para vocês aqui, deixa eu ver onde está, aqui. As etapas, tá? Para você poder identificar. Então, no bloqueio, você tem as etapas que são efeito, causa, o autor, quando que foi, o evento, né? Como foi. Né, o lugar onde você estava e qual foi o sentimento que aquilo gerou. Então, tem essas etapas. Então, marquem isso daí já, porque a gente vai voltar nisso aí depois. Efeito, causa, autor, quando foi, o evento, o lugar
e o sentimento. Coloca aí, lista aí. Tópicos. Então, isso para identificar um bloqueio. E como que funciona o bloqueio? O bloqueio, ele nunca vem sozinho, é igual ao hábito. Ele sempre está atrelado a outros bloqueios. Nunca você vai ter só um bloqueio, só de uma coisa. Você vai ter bloqueio de várias coisas, vários bloqueios. Só que é sempre assim, esses vários bloqueios, ele faz com que uma parte da sua vida seja afetada doente. Então, essa combinação de bloqueios, se a gente for trabalhar direto neles ali já, a gente consegue aliviar outras áreas da vida. É quando você consegue ter resultado. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Todos que estão passando por apuro financeiro, estão naquela situação que não está tendo venda, que não está tendo nada, eu pergunto se eles têm uma rotina saudável, como é que é, se eles têm um grupo de amigos empresários, empreendedores, que eles trocam ideia. Então, eu sempre pergunto isso para entender. Né, perguntas questão da parte espiritual, qual livro que está lendo, e assim, sempre, eles estão na merda, ou está passando por divórcio, ou por algum problema de saúde, não vão trabalhar nos horários certos, não tem uma rotina saudável, toma remédio para dormir, é um regaço. Então, assim, se o dono da empresa está abalado, a empresa abala, porque, acho que vocês já ouviram isso daí, né, empresas não falem, né, quem fale são pessoas. E ninguém fale por nenhum outro motivo a não ser finança. Falir é isso. É a empresa não monetizar mais, não dar conta de sobreviver, de pagar as contas dela. E fale. Então não tem nenhum outro motivo a falência a não ser a parte financeira. E gestão de finanças está ligado diretamente ao emocional. Por que tantos casais terminam o relacionamento quando passa por apuros financeiros? Porque não estão bem estruturados. Então, se não está com a relação, né, com os sentimentos alinhados ali, com a inteligência emocional em dia, qualquer apuro financeiro causa ruptura. Eu vivi isso lá, meu pai. Meu pai conseguiu a anulação de um casamento dele de quando era jovem para casar com uma mulher que estava mais de 20 anos. Pagou passagem de avião para eu ir lá no casamento dele, lá no Mato Grosso. Aí eu estava lá como testemunha do casamento dele e tal, que momento maravilhoso, beleza. Poucos anos depois, teve problemas financeiros lá, faliu lá a empresa dele, voltou para o interior de São Paulo, e no interior de São Paulo aqui não conseguiu se reerguer. E só foi piorando. O que aconteceu? Largou da mulher. Então, assim, isso mostra nitidamente, assim, isso aconteceu com meu pai, mas isso acontece com um monte de gente, que as pessoas não têm o equilíbrio emocional para se reerguer. Aí fica um apontando o dedo para o outro, ninguém resolve nada, fica com foco no problema. É por isso que falam que se você quer ser rico, você não pode focar no dinheiro. Quem foca no dinheiro vive correndo atrás dele e nunca alcança. Então, assim, é muito louco. E tudo isso está ligado aos bloqueios emocionais. Né? Então, se eu chegar aqui falando já o bloqueio é assim, você se desbloqueia assim, e vamos fazer o processo agora, e pá, e amanhã você vai estar bem, não vai rolar, meu. Não é assim. Então, você precisa entender um pouco do comportamento, né, do seu comportamento, do comportamento humano, porque se eu abrir a janelinha aqui, ó, de todo mundo e fizer uma pergunta, a mesma pergunta que eu fizer para essa pessoa pode ter muita facilidade em responder, saber ou fazer tudo aquilo, e outra pessoa pode ter pavor, medo e não quer nem saber daquilo. Porque os bloqueios são assim, eles são diferentes. É por isso que uma das etapas para você se manter desbloqueado é ficar num ambiente com pessoas que estão buscando se desbloquear a todo momento. Porque o desbloqueio de um agrega no desbloqueio do outro. Então, eu sou desbloqueado numa parte. Pô, para mim, isso é muito tranquilo. Eu posso te explicar, eu já fui desbloqueado nisso. Eu tinha o mesmo problema que você, hoje eu não tenho mais. Então, eu te ajudo a desbloquear. Eu fiz isso, isso e isso. Você já se desbloqueou, tem uma evolução numa parte que eu ainda tenho dificuldade. Aí você vem e vai me ensinar. Então, o desbloqueio você precisa manter nesse ambiente. Eu estou vendo muita gente nova aqui. Eu não sei se sou eu que estou ausente demais das reuniões ou se é a galera que entrou porque o tema é muito legal. Mas o que vocês precisam fazer é frequentar esse ambiente, não entrar aqui, pegar, desbloquear, eu vou aprender a ser desbloqueado, vou lá na live, é 1 horinha de live, nossa, eu já vou sair regaçante. Então, não é. Eu espero que vocês que entraram aqui, que eu não estou reconhecendo todo mundo, continuem frequentando esse ambiente, porque aqui é um lugar que a gente, dia após dia, vê pessoas sendo desbloqueadas a todo momento.
E a gente começou a criar esses links fora do horário das 5 da manhã, porque a gente viu o poder que tem quando alguém desbloqueado abre a boca, né? Então, sejam muito bem-vindos todos. Não sei se todos me conhecem, muitos aqui eu não conheço, mas quero que vocês continuem aqui, gente. Quero ver essas carinhas de novo aqui nas próximas reuniões, porque para se desbloquear, você precisa manter dentro desse ambiente. Se você vem aqui, pega todos os códigos que eu vou ensinar como se bloqueia, aí você vai, não coloque em prática e volta para o seu ambiente onde você está, você só vai ficar frustrado, entendeu? Ainda vai achar que isso não funciona. É a mesma coisa de você vai na academia, paga a mensalidade, né, faz a matrícula, paga a mensalidade, aprende a usar os equipamentos, treina lá um dia e vai embora e fica na sua casa esperando que o seu músculo vai crescer ou que você vai emagrecer, sei lá, entendeu? Então, assim, se você está treinando, se você está buscando desenvolver musculatura na academia e você anda com uma galera que não treina, que só come porcaria, que fuma, que bebe, que é só de noitada, você vai ter resultado na academia também, mesmo frequentando ela depois, meio de ressaca? Não vai. Então, para se desbloquear, você precisa entender que você precisa mudar de ambiente. E aqui entra agora mais cinco passos aqui que eu quero passar para vocês, quero que vocês marquem aí, tá? Se eu achar, eu passo. Eu abri 5 janelas aqui de anotação. É que eu deixei marcadinho para não esquecer. Mas é o seguinte, ó. O primeiro passo que a gente fala, assim, de ambiente, o Diego falou um negócio muito legal. O Diego, pelo que eu vi, acho que ele não está aqui, que ele está trabalhando ainda. Mas o primeiro ambiente que você precisa mudar é o dentro de você. O primeiro ambiente que você muda é dentro de você. Depois que você muda esse ambiente dentro de você, você começa a ficar incomodado com algumas coisas. Aí você vai começar a buscar novos caminhos. Então, aí que está a chave do pontapé inicial já. O primeiro ambiente que você precisa mudar é o ambiente que está dentro de você, é o que está dentro de você. Você vai começar a ficar incomodado. E aí, com esse incômodo, você vai começar a buscar novos caminhos. Então, para isso, você precisa entrar em movimento. Então, vamos lá. Primeiro é o ambiente. Você precisa cuidar de você primeiro, de dentro, começar a ficar inconformado com o que está acontecendo na sua vida, ficar inconformado com esse grupo de amigos ou com esse ambiente que você vive. Se você está num ambiente que ninguém está prosperando, some dele. Foda-se se é amigo de infância, se é família, se é parente. Família é você, seu cônjuge e seus filhos. Se não for eles, não é família, tá? É parente. E parente a gente não escolhe. Você não escolhe quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, quem vai ser seu tio. Não tem como você escolher. Amigo em ambiente, você escolhe. Então, beleza. Primeiro passo, ambiente. Aí você vai entrar em movimento. Tá? Vai marcando aí. Movimento. Quando você entra em movimento, você passa a trilhar novos caminhos. Esses novos caminhos vai fazer você se conectar com novas pessoas. Essas novas pessoas vão te criar novas ideias. Novas ideias te dão novas ações. E novas ações te traz novos resultados. Então, o que eu estou falando é isso, é um processo. Desbloqueio não é em uma live nem em duas. Desbloqueio é um processo. Você entra nele. O Pablo fala até hoje que ele continua buscando coisas para se desbloquear até hoje. Eu vi um número, eu fiquei em choque. Diz que a gente tem, em média, 300 bloqueios. Uma pessoa normal tem, em média, 300 bloqueios, 300 ações imputadas no cérebro dela que atrapalham o desenvolvimento dela. E o Pablo disse que ele já passou por mais de 50 desbloqueios de diversas áreas. Então, conforme ele vai trilhando novos caminhos, conhecendo novas pessoas, novas ideias, tendo bloqueios naquelas áreas. É por isso que ele é um cara que está muito grande, trabalhando em diversas frentes, diversos segmentos, empresas de todas as áreas ele tem já. Mas é porque ele está fazendo isso, ele está em constante movimento. Cada vez ele trilha novos caminhos, conhece novas pessoas e passa a identificar novos bloqueios. Até aqui alguma dúvida, gente?
sim ou não? Posso continuar? Então, bora. Ô, Rafa, se até a escassez, o bloqueio da escassez, ela evolui, né? O Pablo falou todos, não é que o bloqueio da escassez evolui. O desbloqueio evolui. O bloqueio da escassez, ele é um só. O desbloqueio evolui. Então, por exemplo, eu tinha o bloqueio da escassez. Eu rompi ele nas primeiras fases. Mas eu sei que tem mais fases para eu desbloquear na escassez. Então, assim, pessoas sempre vão estar em constante desbloqueio daquela área que ele tinha. Então, o bloqueio, ele é o mesmo. Só que em níveis diferentes. Então, tem pessoas que têm bloqueio de... Vamos pensar aqui, bloqueio de timidez. Então, só de pensar em falar em público, essa pessoa já fica transpirando, suando, e você nem falou que ela vai ter que falar em público, você só fez uma sugestão. Imagina você falando em público, a pessoa já começa a passar mal. Ai, meu Deus. O bloqueio dela é tão forte que só de você fazer uma sugestão imaginária, ela já passa mal. Outras pessoas falam, pô, imagino, de boa. E na hora de falar em público, ele vai travar, vai ficar nervoso, porque também ainda é bloqueado. Então, assim, são camadas, entendeu? A Chay quer falar? Eu queria entender, quando você fala bloqueio da escassez, é o medo de não ter que paralisa a pessoa, ou a pessoa não conseguir, é tipo assim, o medo de não conseguir, ou a pessoa que tem, mas que não consegue tipo, confiar, eu vou listar esses bloqueios e vou falar o que é, como identificar e o que é. Aí, se você identificar com ele, né, aí você... Parada aqui, eu vou falar deles já, tá? Então, eu até mandei lá no grupo lá, escassez, não merecimento, e por aí vai. Que escassez escassez é o que mais tem. Escassez é o que mais tem, impressionante. Até quem tem dinheiro, muitas vezes, ainda é escasso. Bom, então eu passei os caminhos, certo? Como eu estava falando, a transformação vem de dentro para fora. Começa dentro de você. Não tem como ficar falando para a pessoa o que ela tem que fazer se ela, dentro dela, não quer aquilo. Um outro grande problema que acontece, quando a gente começa a se desenvolver, você fala, caramba, como que eu não sabia disso antes, né? Olha como que é bom, olha como que me fez bem, olha como que o meu resultado melhorou. Deixa eu falar para minha amiga, para minha prima, para o meu tio, para o meu primo, nossa, isso é muito bom, eles precisam saber. Aí você vai lá todo feliz, aí a pessoa fala assim, para, isso aí é conversinha, isso aí não vira nada, não. Por quê? Porque a gente ainda, né, mesmo com amor, ainda quer que os nossos entes queridos passem por essa transformação. Mas isso é impossível. É daí que vem a frase, vá cuidar da sua vida. Cuida de você. Cuida de você. Não fique preocupado em cuidar de ninguém. Cuida de você primeiro. Como você vai cuidar de alguém se você não está cuidando de você? É a famosa analogia à máscara do avião. Coloca a máscara de oxigênio em você primeiro. Sobreviva para poder ajudar quem está do lado. Se você se preocupa em pôr a máscara de oxigênio em quem está do lado e não põe em você, você vai morrer. Não é egoísmo, é sobrevivência. E por que na vida emocional, na vida financeira, na vida profissional, a gente está sempre querendo ajudar os outros e a gente não faz nada pela gente? Eu falei aqui em outra reunião já, o famoso 10% do dízimo. Quando eu entendi o que realmente era dízimo, o meu 10% eu investi em mim durante um ano. O 10% para Deus, Deus está dentro de mim, cara. O 10% foi em eventos que eu participei, treinamentos, mentorias, trabalhando como staff, porque tudo tem custo. Aí eu pude ir lá para o resort, eu fui para a plataforma, eu fui para o autódromo, tudo tem custo. Comprei livros, comprei curso, comprei palestra, e me fiz presente em vários eventos. Então, assim, eu investi toda essa grana em mim. Só que isso está dando um retorno gigantesco agora. Porque com o conhecimento que eu adquiri, com a evolução que eu tive, eu posso ajudar outras pessoas. E eu tive o prazer de ajudar a minha família no final do ano passado já, entendeu? Coisa que eu passei uma vida inteira tentando ajudar eles e de verdade não estava conseguindo, eu só estava me prejudicando. Não tinha dinheiro nem para comprar uma refeição legal lá para minha avó e tal. Então, assim, depois que eu parei de me preocupar em fazer por eles e comecei a fazer para mim, pelo meu desenvolvimento, que é diferente de egoísmo,
Egoísmo é quando você quer que as pessoas façam as coisas ali para você, por você, e tá tudo bem, o mundo gira ao seu redor. Mas é você se estruturar primeiro, você se desenvolver, ter resultado, para daí, então, com o seu resultado, a pessoa chegar em você e falar assim, caramba, o que você está fazendo, cara? Me ensina aí, você está difícil. Aí sim a pessoa se movimentou, ela procurou saber daquilo. Então ela está dando ouvidos para você falar o que você fez. Não adianta, eu fiz isso várias vezes, o Diego não está aqui, eu fui atrás dele há um ano atrás, em outubro do ano passado, eu fui lá na casa dele, a gente foi comer pizza, falei, Diego, vamos, cara, eu tô num caminho diferente, tô monetizando, tá da hora, cara, vamos lá, o negócio é legal, uma galera da hora, tá vingando. Eu tô vindo aqui porque eu te considero pra caramba, tal. E depois que quando eu tiver resultado, quando eu tiver bem e não vim mais atrás de você, eu não quero ouvir, esqueceu dos amigos, ficou rico, mudou a cabeça, subiu para a cabeça o dinheiro. Estou vindo aqui já para evitar que isso aconteça. Mas tem que pagar um preço, entendeu? E assim, graças a Deus, ele, em setembro ou agosto, acho que foi agosto, de agosto para setembro, ele teve a oportunidade de passar por essa transformação, não foi através de mim, e hoje ele faz parte desse grupo, é um cara que está aqui buscando crescer, desenvolver, um cara super querido. Então, ele é prova de que não adianta a gente ficar indo atrás e tentar convencer, falar. Você precisa crescer, se desenvolver, ter resultado e mostrar, através do seu resultado, que isso que você está fazendo está certo. Famoso ditado, quer ser respeitado, tenha resultado. Quando eu cheguei com resultado lá na minha terra natal, minha tia, minha prima veio, Rafa, o que você está fazendo? Que você está diferente, que está assim, está assado? Não era só financeiramente a minha mudança, era a minha postura, meu comportamento, as minhas ações, o que eu falava, a forma na qual eu reagia perante determinadas situações. Então, eles sabiam quem eu era antigamente, não me reconheceram quando eu voltei. Então, aí eles me deram ouvido. Aí eu tive o prazer de aplicar o milagre da manhã lá com elas e ver de perto o milagre acontecendo em 7 dias, que é o que eu falo para todo mundo aqui. Se fizer certinho todas as atividades durante 7 dias, tem resultados. Aí ela teve resultado, minha prima teve resultado, meu tio teve resultado, conseguiu reconciliar o casamento que ele estava com BO. A sogra da minha prima teve resultado, que ela tem diabetes, ela teve uma melhoria, uma melhora na questão da insulina, né, que ela não teve que aplicar naqueles dias. Então, assim, eu vi vários resultados em 7 dias. Mas eles vieram pedir, eu não fui atrás, porque não funciona. Então, beleza. Você entendeu que o resultado começa em você. Você tem que mudar de ambiente, trilhar novos caminhos, para conhecer novas pessoas, ideias, e tudo vai, né? Para ter novos resultados. Aí, como que funciona a questão do desbloqueio? Vamos falar deles lá, né? Que eu sei que vocês estão com bastante dúvida como identificar os bloqueios. Eu separei alguns aqui. O bloqueio da escassez, vamos começar por ele. O bloqueio da escassez é o seguinte: escassez é ausência, escassez é não ter. Então, você pode ter um trabalho, você pode ter um salário e tal, mas você está sempre com pouco dinheiro, ou está sempre pagando dívida, ou está sempre no negativo, no vermelho. Então, se você é uma pessoa que com frequência está no vermelho, você é uma pessoa escassa. Não interessa se você ganha 1.000, 10.000 ou 100.000 por mês. Uma classe que é muito escassa é a classe dos médicos. O que tem de médico endividado não está escrito. Por quê? Porque ganha muito dinheiro em pouco tempo, acha que pode fazer tudo que é uma fonte inesgotável. E esquece que essa fonte inesgotável é a saúde dele, é ele trabalhando ali. Quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, menos ele vive, menos ele desfruta da vida, menos ele cuida da saúde. Vai falar que vocês nunca viram um médico gordinho, barrigudinho, que não faz atividade física, mas manda você fazer caminhada no pós-tratamento lá, de coração. Então, assim, a escassez, a Gil confirmando, já está no hospital, o que mais tem aqui? Então, assim, é uma classe que é super escassa, mas como assim médico é escasso? Por causa disso. Então, uma coisa puxa a outra. A escassez é o seguinte, se alguém já leu Os Segredos da Mente Milionária, vai entender. Vou dar um exemplo da minha vida. A pessoa que gasta demais é uma pessoa escassa, e a pessoa que é econômica demais também é escassa. E eu estava lendo um artigo no blog do Pablo,
e ele não listou isso. E eu queria dar essa ressalva aqui para vocês entenderem esse conceito. Ó, o que ele colocou no blog está assim, ó. Se você tem medo que seus recursos acabem, né, que a qualquer momento pode acabar, ou vive preocupado com dinheiro e pensar muito em poupar, né, isso te impede de arriscar para conseguir crescer em negócios ou em finanças. Porque você quer poupar, você tem medo de colocar o dinheiro e perder, né? Então, pessoas assim podem ter sofrido dificuldades financeiras no passado que causaram esse desespero na família, esse medo de ficar sem dinheiro, né? Então, essa segurança em excesso, né? Esse controle do dinheiro, não gastar, vamos poupar, vamos guardar, porque senão a gente fica sem, enfim, reserva de emergência e tudo mais. Só que o bloqueio, ele é causado de pai para filho, e o filho tem uma postura completamente oposta do pai, e que no final resulta no mesmo bloqueio. Vou dar um exemplo na minha vida, e vocês podem refletir isso daí com outras pessoas que vocês conhecem. A minha mãe, desse jeito, muito econômica, poupa demais, não gasta nada, e a linguagem dela com o dinheiro sempre foi meus dinheirinhos, meus trocadinhos, nunca foi algo abundante, nunca foi algo que sobra, sempre falou que Deus me livre de ter muito dinheiro, que é perigoso, sofrer assalto, sequestro, mora numa cidade no meio do mato lá, que nem cidade, é uma vilazinha de 8 mil habitantes, e um medo de ter dinheiro e ser sequestrado que eu nunca vi. Então eu cresci com isso, que dinheiro era sujo, que rico não era bom, que era perigoso, não sei o quê. E poupar demais. Nunca comprava nada para mim, nunca comprava coisa nova para mim. Era sempre coisa ganhada dos outros, de tia, de primo, roupa usada. Dificilmente comprava calçado para mim. E eu nunca vou esquecer de um dia que ela comprou um ioiô para mim. E o ioiô, ele estava muito em alta, todo mundo tinha, e eu queria um grande, um bonito assim, que tinha das marcas da Coca, da Fanta, da Sprite. Aí eu vi um verde da Sprite lindo, queria o ioiô. Eu falei, mãe, compra o ioiô, tal, isso aqui. Aí ela comprou, era final de novembro, não tinha entrado no mês de dezembro. Ela comprou e falou assim, vou comprar, só que isso aqui vai ser o seu presente de Natal. Minha mãe nunca me deu presente de Natal, mas nunca. Então, o que acontece? Eu cresci um cara gastão, porque minha mãe me privava de tudo. Então, o dinheiro que eu tinha na mão, eu não segurava, eu ia lá e gastava. Gastava com coisas assim mais inúteis do mundo, o dinheiro saía que eu não via, gastava, pagava para os outros, pagava para todo mundo, porque a minha mãe nunca me deu nada, nunca me privou de tudo. Então, eu era um cara gastão. Ou seja, eu também nunca tinha dinheiro. Como eu era um cara gastão, eu era um cara completamente irresponsável a nível de finanças. Então, quando eu fiz 18 anos, que eu abri conta, que eu peguei cheque, rapidinho começou a ter cheque devolvido sem fundo, e foi virando um regaço. Então, assim, a minha mãe super mão de vaca, super poupadora, e eu super gastão. Os dois são escassos. Então, assim, como que eu identifico um bloqueio? Através do fruto que ele dá, a ausência de dinheiro. Que na explicação do Pablo, não fala que pessoas que gastam demais são escassas. E são. A pessoa gasta tudo que dá na mão dela, ela é uma pessoa escassa. Ela nunca tem nada para ela. E gasta com coisas inúteis. Fechou? Ficou claro? Escassez? Vamos pro próximo? Aprendizagem? Ó, aprendizagem, de acordo com o blog do Pablo. Sente que escassez é falta, gasta demais ou medo de gastar. Resumindo, escassez é a ausência de grana, né? Bom, o próximo é aprendizagem, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, sente que todos são mais inteligentes e capazes que você. Acredita que precisa se esforçar muito para aprender algo. Sente dificuldade para estudar e se irrita com coisas relacionadas à escola. Na sua infância, alguém foi muito rígido com você ao ensinar tarefas ou alguma professora fez algo que te fez sentir humilhado. Então, basicamente, bloqueio de aprendizagem, escola, mas também a pais sem paciência para ensinar os filhos. Então, se quando você estava aprendendo ali, né, se alfabetizando, ouviu muito que você era burro, que você presta atenção, né, você não está prestando atenção, você não tem atenção, você é muito desatento, você não já falei isso para você 1000 vezes, você não aprende, tudo isso você bloqueia, vai bloquear a pessoa. Já falei para você 1000 vezes, você não aprende. Olha que tragédia que é falar isso para uma criança. Quantas vezes eu vou ter que repetir para você que isso, você não aprende, não sei o quê, você não aprendeu ainda, você vai ficar de castigo.
Bloqueio de aprendizado instalado com sucesso. Vai ser aquele famoso adulto burro, mas burro só dentro da cabeça dele, porque ninguém é burro, não existe burrice. Então, assim, bloqueio de aprendizagem. Então, se você é um adulto que você acha que você tem dificuldade de aprender as coisas, ou quando fala de ler algum livro, alguma coisa, você tem dificuldade, não consegue, e arruma outras coisas que você acha que é aquilo, exemplo, eu sou muito agitado, não consigo concentrar, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. Aí, assim, você fica criando desculpas por causa de um bloqueio que você tem e você não identificou. A maioria das pessoas, assim, a maioria esmagadora mesmo, para não falar todos, não sabe que tem bloqueio, não sabe nem o que é bloqueio, né? Vamos lá, próximo. Execução. De acordo com o blog do Pablo, tem dificuldade de realizar atividades, sente que precisa de ajuda para terminar tarefas e que todos são mais competentes que você. Quem tem esse bloqueio provavelmente teve pais centralizadores e inseguros, que te privaram de ter suas próprias experiências, ou então, na fase adulta, foi duramente criticado por suas decisões, e isso te deixou paralisado. Então, o que são pais centralizadores? Aqueles que fazem tudo pelos filhos. Não deixa o filho se frustrar. Corre lá fazer para o filho para ficar bonito, para ficar bem feito, tal, e não deixa o filho fazer errado, fazer feio, para corrigir, aprimorar. Então, vão refletindo aí, relacionado à vida de vocês. Ó, gente, batemos 40 pessoas na live aqui, hein, na aula. Eu vou só repetir um recadinho que eu dei anteriormente. Tem muita carinha nova aqui, tem muita gente nova, e os bloqueios, para você se libertar de verdade, vocês precisam continuar praticando. E um ambiente propício para isso. Então, a função desse grupo aqui é isso, é juntar pessoas em busca desse desenvolvimento, dessa constância do desbloqueio, né? Aqui a gente vê pessoas sendo desbloqueadas todos os dias. É difícil uma live, alguma coisa, que não dá um putz na cabeça de alguém que desbloqueia alguma coisa. Então, como tem muita gente nova, que eu tenho certeza que é a primeira vez que está aqui, fica o convite. Voltem mais vezes para cá. Peguem todas essas informações que vocês estão adquirindo aqui e voltem para cá. Porque aqui ninguém vai julgar ninguém. Aqui são trocas, né? Eu vou falar brevemente. Ou seja, o bloqueio que eu tenho, você não tem. Ou você se desbloqueou. E aí você pode me ajudar a me desbloquear. E o bloqueio que eu consegui me libertar, eu posso ajudar você. Né? A Ju mandou, quando ela fez a primeira live dela, a Ju Maldonado, chamada carinhosamente de Ju Bem Donado, ela falou um negócio muito real, que é a função do grupo. Quando uma pessoa tem um problema de saúde, vamos dar um exemplo, um tem enxaqueca e o outro tem gastrite, e essas pessoas se encontram, e aí um chega e fala, eu tô mal, tô com a enxaqueca daquele jeito, aí a outra pessoa fala, nossa menina, eu também, minha gastrite tá demais, você não tá ligado. Mas como duas pessoas que têm gastrite, né, quando duas pessoas que têm gastrite se encontram, menina, tô mal, minha gastrite atacou, jura, eu também tenho. Nossa, você acredita que eu tomei tal coisa e foi bom? Sério? Nossa, eu nunca tomei. Não, toma para você ver. Faz assim, quando você acordar, você faz isso, você toma isso. Antes de dormir, você faz isso daqui, vai ajudar, você vai dormir melhor. Ou seja, as pessoas que têm ali os mesmos propósitos, os mesmos problemas, e estão em busca de resolver, elas, uma ajuda a outra. Porque uma passou por aquilo, a outra também, tal. Então, consegue ter essa ajuda. Agora, quando está cada um falando de uma coisa, não vai ajudar. Ou seja, eu estou aqui falando para você como que funciona o desbloqueio, tal, desenvolvimento pessoal, como identificar, mas você está frequentando um ambiente que eles estão preocupados com quem é o famoso que ficou com quem traiu, qual foi o capítulo da novela, ou qual foi a fofoca do dia. Não vai rolar, meu. Então, assim, o ambiente vai ser fundamental para você poder continuar no seu desenvolvimento para se desbloquear cada dia mais. Voltando aos bloqueios. Bloqueio de comunicação. De acordo com o blog do Pablo, precisa falar muito para se explicar. Não é claro na sua linguagem. É prolixo. Na maioria das vezes, prefere ficar calado para não passar vergonha. Quem tem esse comportamento é travado em amizades, sente dificuldade para fazer perguntas e perde o poder do network. Você foi muitas vezes impedido de perguntas ou foi agredido verbalmente, seja na infância ou já adulto. Isso reforçou em você um comportamento passivo e retraído.
Então, é o que eu falei, né? De quando é criança, foi imputado, assim, mandando calar a boca, mandando ficar quieto, não sei o quê. Então, fica com essa dificuldade, né, de falar. E a questão de ser prolixo também, não consegue ir direto ao ponto. E qual que é o problema de ser prolixo? Você não é prolixo só na hora de falar alguma coisa, não tem clareza, ou quando você fala, você fica falando e reforçando. Você é prolixo nas suas ações também. Se você precisa resolver um BO, pessoas que são prolixas têm dificuldade de resolver o BO, o problema, de encarar de frente, elas meio que fogem e tal, deixa para depois. E se vai falar de um problema, fica rodeando para ver se em algum momento tem a oportunidade de tocar naquele assunto. Muitas vezes nem toca naquele assunto e sai fora, não fala o que era para falar. Então, assim, todo bloqueio, ele nunca é pontual, ele sempre atinge várias outras áreas. É o que eu sempre falo. Não tem como uma pessoa ser extremamente organizada no trabalho e desorganizada em casa. A pessoa, ela é organizada ou ela é desorganizada. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou a pessoa é uma pessoa porca, ou é uma pessoa que limpa, que tem coisa de limpeza nela. Ela vai limpar tudo por onde ela passa. Ou ela é porca, ela vai sujar tudo por onde ela passa. Na minha última cliente da clínica de estética, a faxineira não limpava. Aí eu cheguei lá, aí eu fui com um jeitinho, falei, você já limpou o banheiro? Aí ela falou, já limpei, pode usar. Aí eu falei, não, eu já usei, mas tem uma teia de aranha grandona lá. Eu vim falar pra você aqui, pra não falar na frente lá da dona da clínica, né? Falei o nome da dona da clínica. Ela, ai, Rafa, obrigado, Deus lhe pague, ainda bem que você me falou, porque senão ela fica brava comigo. Meu, a faxineira foi limpar o banheiro e saiu de lá com uma teia de aranha gigante. Não tava escondida lá em cima, não, tava na frente, assim, ó. Então, você acha que na casa dela vai ser tudo limpinho, tudo arrumadinho? Não vai, tadinha. Então, esse é o problema, quando a gente entende que um comportamento nosso afeta todas as outras áreas, e você tratando aquilo ali, vai beneficiar todas as outras áreas. Vou dar um bloqueio para vocês aqui, muito forte, que eu tinha até pouquinho tempo atrás. Ler em público. E eu acho que se vocês estivessem na minha frente presencialmente, eu ia gaguejar na leitura aqui. Eu acho. Porque o único jeito de desbloquear a leitura em público, adivinha qual é? Alguém aqui arrisca? É ler em público. Não tem outro jeito de desbloquear a leitura em público se eu não passar a ler em público. Então, assim, eu não sei qual foi o momento da minha vida. Eu tenho alguns episódios. Um deles foi quando eu tinha 10 anos e fui ler, na minha primeira comunhão, um versículo lá na frente. Lá. Tinham 10 crianças, cada um leu um. E eu fui ler o meu. Na metade da frase eu travei, o ar não saiu. E aí a igreja já estava respondendo já e eu ainda não tinha terminado de ler porque eu travei. Só que aquilo ali é o que eu lembro, mas o bloqueio foi criado antes. Então eu não lembro quando foi. E aí eu sei que para desbloquear isso daí, no caso, é praticando. A famosa musculação. Se eu paro de treinar, eu perco o resultado. Né? O que acontece é que tem alguns bloqueios que são mais simples, foram menos traumáticos, e aí é tipo andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar, pode ficar anos sem andar, você já sabe como que é, né? Agora tem os bloqueios mais pesados, que quando você sofre aquele bloqueio, aquilo ferra legal com a tua vida. Beleza? Bom, vamos lá para o próximo bloqueio. Um que tá super em alta e que eu viro um mortal de raiva. Eu viro um mortal para trás, de raiva quando eu vejo pessoas que não são falando que são. Ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, eu torço demais para que não tenha ninguém aqui que fale isso com frequência. É que eu sou ansioso. É que eu sou uma pessoa ansiosa, não sei o quê. Gente, ansiedade é uma doença. Ansiedade não é brincadeira, não. Ansiedade é coisa séria, é coisa grave. Não é legal, não é engraçado falar que é ansioso, não. Tem que tratar, isso aí é um BO gigantesco. Você nunca vai ver alguém de sucesso mesmo estourado na vida falando que é ansioso. E, infelizmente, tem muita gente que acha que está na moda falar que é ansioso. Então, assim, aqui, o bloqueio aqui que o Pablo colocou em relação à ansiedade, ele coloca o seguinte: vive preocupado com o futuro, pensa muito e realiza pouco, acalma-se apenas com projetos e promessas. Quem se comporta assim é pouco produtivo e perde o poder de relacionamento, pois não vive o agora. Como ter resultados se você deixa o tempo resolver as coisas? O tempo não é a solução para sim a decisão. Isso geralmente é causado por pessoas, geralmente os pais, que prometem algo e não cumpriram, e aí vai. Ó, aqui ele falou duas coisas.
Fala da ansiedade, não fala da questão que a ansiedade é uma doença, que tem que cuidar, que tem que tratar, e a ansiedade não trata com remédio não, viu? Remédio só tapeia, remédio só dá outros problemas, deixa menos ansioso, mas deixa alerta. Aqui o que ele falou é o seguinte, pessoas que têm que terminar tarefas. Eu comentei isso ontem com a minha cliente. Ela falou, pô, Rafa, eu não consigo terminar as tarefas, eu começo e não termino. E uma coisa que é real é que quando eu era criança, os pais mandavam fazer alguma coisa, às vezes faziam alguma promessa, prometia algo. Não, faz lá que você fizer, a gente vai para algum lugar, ou eu te dou tal coisa, fazia barganhas. Aí a criança vai, faz, e os pais não cumprem comprometido. Tem até meme, né, que fizeram esse tempo atrás, estava vendo, que é, não, na volta a gente compra. E nunca comprou nessa volta, né? Então, assim, vai enganando a criança e o que acontece? Ela vai perdendo a vontade de concluir tarefas, de finalizar as coisas, porque fica tão enraizado que ela não vai ganhar nada, não vai ter nenhuma recompensa, que ela não faz. A questão da recompensa é algo tão forte, tão poderoso, que no marketing a gente usa uma das coisas como recompensa. Essa é a palavra da ação, da estratégia, qual que é a recompensa? Tem a promessa e a recompensa. Então a gente vai, faz a promessa, entrega a recompensa, e aí tem uma ação que a gente chama de over-deliver, que é entregar além do que prometeu, para impactar a pessoa que recebe aquilo. Ela não esperava receber aquilo e você entrega além. Então você tem a promessa, a recompensa e ainda tem o over-deliver. Então crianças que viveram uma infância com pais prometendo as coisas para você fazer, que iam te beneficiar, que ia fazer isso e aquilo, e não fizeram, cria adultos que não finalizam tarefas. E aí, tem mais para baixo aqui, eu não sei se está aqui, mas eu vou falar também. Deixa eu concluir esses, aí eu falo do outro. Aí a gente vai para o próximo, que é depressão. Ó, a gente tem 3 minutos para encerrar essa chamada. Eu vou mandar outro link, e aí vocês entram no outro link, e a gente dá continuidade, tá? Eu vou dar sequência aqui na depressão. Pessoas depressivas revivem muito o passado, condenando-se por suas falhas e erros. Pensa que não merece nada de bom, sente-se infeliz e indigno de viver. Quem tem esse comportamento pode ter visto muitas brigas entre os pais ou entre pessoas próximas. Não foi ensinado a perdoar as pessoas, nem a se perdoar. Pensa que todos estão contra você e que não é amado. Isso faz o depressivo se isolar em seus pensamentos. Depressão é viver no passado. E aqui ele não colocou também, mas a depressão pode ser alguém que teve um passado muito bom, um passado de muita glória, né? Tem um ditado lá, quem foi rei nunca perde a majestade, né? Mas tem muito rei depressivo, porque perdeu tudo. Então, a pessoa que ela teve um passado ali de muita glória, de muita abundância, ela pode ficar depressiva se ela passar a perder, se ela perder tudo. E ela vai ficar remoendo aquilo lá. Ou então foi um passado muito triste, com muitas falhas, com muitos erros, né? E foi que colocou aqui, né? Presenciou muitas brigas, tal, e não foi ensinado a perdoar. Cresceu num ambiente de pessoas rancorosas, pessoas raivosas, pessoas que remoem aquela raiva de outras pessoas por muito tempo e ficam verbalizando, ficam falando isso por muito tempo, entendeu? Então, isso causa depressão. Depressão é doença também, tem que tratar. E depressão não trata com remédio. Quem trata a depressão com remédio, fica o oposto. Fica grog, prejudica outras áreas. Ansiedade e depressão são 2 doenças que não trata com remédio. E são doenças que não existiam até pouco tempo atrás. A gente tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, o link vai cair, a gente tem 1 minutinho só. Já vou finalizando aqui, já vou mandar o link para vocês lá. Entrem o mais rápido possível e tem a segunda parte. Ainda vamos continuar falando dos bloqueios e depois a gente vai falar como desbloquear e como tratar, hein? Vou mandar o link lá para vocês. Bom, eu falei da depressão, certo? Vamos para o próximo. Falta de gestão. Esse eu não falei, né? Falta de gestão. Quem tem esse bloqueio sente que precisa de supervisão constante em suas atividades, que não merece fazer nada por conta própria. Pessoas assim não assumem responsabilidades e isso as impede de crescer. Deixa eu liberar aqui, povo.
Esse bloqueio pode aparecer em situações de pais ou responsáveis muito severos ou centralizadores, que duvidam da capacidade dos outros, ou em casos em que a pessoa sempre teve que seguir a vontade de outras pessoas. Isso as impede de gerar resultados relevantes para si ou para outras famílias. Ó, já falou de pais centralizadores aqui no em outro. Então, vocês estão entendendo? Um bloqueio sempre está atrelado a outro. E quando você desbloqueia o mais forte, o que mais se atrapalha, consequentemente, você deixa mais frágil a barreira dos outros ao redor daquele. Então, por isso que o que mais, o BO maior ali mesmo, e ele primeiro, e não nos mais fáceis. Vai nele primeiro. Porque se você descobrir qual que é, vai direto. E é sempre os mais tenebrosos, entendeu? Eu tive um resultado muito rápido, porque eu fui nos dois, os mais difíceis. Então, até vou contar para vocês o que aconteceu, que no meu desbloqueio desses mais difíceis, o bagulho foi físico, o bagulho foi louco, foi no tapa, literalmente. Então, assim, mas quando você enfrenta esses, os mais perigosos, fica muito mais fácil para você quebrar os outros, porque a parede dos outros fica frágil já. Aí é mais fácil, um sopro ela já cai, entendeu? Vamos lá para o próximo. Passei aqui, qual foi falta de gestão? Agora vamos para um que eu sempre falo aqui. Ai, meu Deus do céu, o que eu sempre falo aqui, necessidade de aprovação. É um tal de perguntar se pode, se não pode, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E necessidade de aprovação, ele vem junto com outro já, que é não merecimento. É um tal de pedir desculpa, de não sei o quê, de pedir perdão. Começa a frase falando, me desculpe, mas me desculpa do que... começou a frase pedindo desculpa já. Mas enfim, vamos lá, necessidade de aprovação. Ó o Pablo. O Pablo é foda, né? Para mim é um dos bloqueios mais nojentos. A pessoa sente que precisa da autorização de outras pessoas para fazer qualquer coisa. Qualquer atitude simples de outra pessoa pode representar rejeição, perseguição ou abandono. Por isso, acaba cuidando mais da vida dos outros que da própria. Esse bloqueio trava a criatividade, relacionamentos e a chance de se desenvolver na vida. Esse bloqueio pode surgir por quem se sentiu abandonado pelos pais, por quem vivenciou divórcios ou foi tratado com muita rispidez e desprezo. Faça perguntas para si e para Deus e você encontrará os efeitos, achará seus principais bloqueios e se lembrará da pessoa e do evento causador. Aí aqui, ó, entra aquilo que eu passei para vocês aquela hora para vocês escreverem, que era que eu ia explicar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco ou agora já, se eu vejo, a gente vai embora. Cara, eu vou ler de novo esse bloqueio, que esse bloqueio é o que eu percebo aqui dentro desse grupo e a gente tem que combater isso aqui, meu. Necessidade de aprovação. Para mim, é um dos bloqueios mais nojentos. A pessoa sente que precisa de autorização de outros para fazer qualquer coisa ou que precisa ser notado e valorizado para se sentir feliz. Qualquer atitude simples de outra pessoa pode representar rejeição, perseguição ou abandono. Por isso, acaba cuidando mais da vida dos outros que da própria. Esse bloqueio trava a criatividade, relacionamentos e a chance de se desenvolver na vida. Esse bloqueio pode surgir por quem se sentiu abandonado pelos pais, por quem vivenciou divórcios ou foi tratado com muita rispidez e desprezo. Gente, esse é pauleira, hein? E se desbloquear disso daqui, eu vou falar para vocês, meu. Desbloquear do não merecimento me fez ter a minha vida empreendedora do jeito que eu estava sonhando há muito tempo. Liberdade, fazer tudo sozinho, não pedir opinião de ninguém, eu vou e faço. Se tiver errado, me corrijam, eu arrumo e faço de novo. Se tiver certo, o mérito é meu. Se tiver errado, é meu também. E ninguém pode botar o dedinho na minha vida para falar alguma coisa que fez para mim. Ninguém, absolutamente ninguém. Isso é se desbloquear do não merecimento. A vida que eu tenho hoje é a vida dos meus sonhos de quando eu tinha, 14, 15 anos, quando eu era adolescente, que eu via em filmes aqueles caras trabalhando com marketing, em reuniões, em salas, em reuniões dentro de carro,
nossa, era a vida do meu sonho, nossa, que da hora, é a vida que eu tenho hoje, e eu sei que isso não é nem a sombra do que há de vir, porque a vida que eu tenho hoje já é essa, mas eu ainda vou construir algo muito grandioso, e eu estou trabalhando em prol disso, porque eu tenho a noção que eu fui desbloqueado do não merecimento. Ou seja, hoje eu tenho convicção que eu mereço tudo, do bom e do melhor, que eu mereço ser grande, que eu mereço ser próspero, eu mereço ser saudável, eu mereço ser abundante, eu mereço ser inteligente, eu mereço ser desbloqueado. Eu não pergunto para ninguém o que estão achando de mim, eu não pergunto para ninguém, mas eu perguntava muito. E isso acaba te deixando refém dos outros. Você quer tomar uma atitude, você sabe que você quer aquilo, aí você vai e pergunta para alguém só para a pessoa confirmar aquilo para você. Aí a pessoa não confirma aquilo. Aí você não concorda com a pessoa, porque não é aquilo que você quer, mas você quer a aprovação dela para você fazer. Gente do céu, o não merecimento não existe ninguém de sucesso com bloqueio de não merecimento. Não existe um empresário grande com bloqueio de não merecimento. Não existe ninguém que cresceu abundantemente na vida com bloqueio de não merecimento. E é exatamente isso que ele colocou aqui. Exatamente isso. A pessoa que tem bloqueio de não merecimento, ela acha que se você não está indo atrás dela, mandando mensagem atrás, é porque você odeia ela, você não quer ela não merece sua atenção, ela já começa a te acusar, vai se vitimizando. Vitimismo é outra coisa absurda também. Então, assim, sempre um bloqueio está atrelado ao outro. Sempre um bloqueio tem outros bloqueiozinhos atrelados a ele. Antes da gente continuar falando de bloqueios, eu quero passar para vocês a diferença de bloqueios e de toxinas cerebrais, que são as palavrinhas que o Pablo usa lá, ele tem livro também, então eu vou usar no linguajar dele, tá? Então, assim, para ficar mais dentro desse ambiente. Eu quero agradecer, Ivan mandou a lista daquelas 100 toxinas lá no grupo. Eu não sei se vocês copiaram, mas eu copiei e vou passar para vocês aqui. Vamos lá. Existe um bloqueio que é o relacionado à autoimagem, certo? Bloqueio de autoimagem é o bloqueio que você não sabe quem você é. É engraçado porque, assim, como assim eu não sei quem eu sou? Bloqueio de autoimagem é quando você não sabe quem você é. Aí eu aconselho lá em Gênesis. É 1:26, né? 26 e 27. Lá vai estar a resposta de quem você é. E você pode ler muitas vezes e às vezes mesmo assim não entende. Então, aí tem as toxinas relacionadas a esse bloqueio, certo? Então é o seguinte. Eu vou falar aqui, tá? Toxinas de autoimagem: abatimento, alienação, ambição, apatia, aversão, constrangimento, culpa, depressão, exagero, falastrão, fofoca, frustração, incoerência, inércia, infidelidade, ingenuidade, inibição, negligência, opinião ou palpite, perversidade, rejeição, tolice e vitimismo. Tudo isso está relacionado à autoimagem. Quem tem qualquer um desses aqui tem problema com bloqueio de autoimagem e até alguns aqui de não merecimento. Vitimismo é que ele acaba caindo. Vou mandar no chat aqui para vocês. Está no chat, toxinas de autoimagem. Vamos para as próximas toxinas. Toxinas de escassez. Tem 3 aqui, só que eu falei mais aquela hora lá. Toxinas de escassez: avareza, ganância e gula. Por quê? Porque gula tem a ver com escassez. Se escassez é não ter e gula é demais. Porque você não tinha, quando você era pequeno você não tinha, agora que você pode, você faz demais. Aí vem a gula. Então a gula é uma toxina criada de um bloqueio de escassez. Vou dar um exemplo. Quem conhece o Thiago Ventura, ele conta essa história direto.
que quando ele era pequeno, o sonho dele era comer fandangos, e não podia, não tinha dinheiro, era fandangos com todinho, uma coisa assim. Então, o sonho dele era comer fandangos, eram esses salgadinhos, e ele não podia. Quando ele ganhou um dos primeiros cachês alto, e que ele estava andando sozinho, ele foi no mercado e comprou R$300 de salgadinho. Ele encheu um carrinho de supermercado só de salgadinho. E levou para casa e colocou no armário da cozinha. Então, todo o armário da cozinha era só salgadinho, em cima e embaixo. Então, por quê? Porque no passado ele era escasso, tinha muita vontade. E isso a gente consegue controlar depois na vida adulta. Já vou dar uma dica aí já para tratar, tá? Tá. Fazer jejum. Quando você começa a fazer jejum, quando começa a dominar sobre o impulso alimentar, você, além de gerar um benefício absurdo, biologicamente falando, você passa a tratar isso daí, você passa a cuidar da gula. Porque quando você encerra um jejum, que nem a gente fez jejum aqui algumas vezes de 24 horas, junto, né, e a gente fez separado, eu pelo menos fiz separado, alguns de 12 horas, assim, por várias vezes. Então a gente nunca quebra um jejum comendo absurdamente, né, a gente quebra um jejum comendo menos, comendo coisas mais leves, tal, né. Inclusive na live de hoje cedo da Márcia, nutricionista, ela falou a importância de você quebrar o jejum com uma fruta, um suco, coisa mais leve, do que comer uma pratada de massa, de carboidrato, né? A Ana Lu mandou, o livro Lavagem Cerebral fala das toxinas. E quem tá no grupo lá no Milagre da Manhã, alguém mandou, não vou lembrar o nome, mandou o PDF dos e-books lá. Tem que ver se está lá no meio. Bom, vamos lá para as outras toxinas. Deixa eu mandar aqui para vocês, ó, toxinas de escassez. A Renata que enviou, verdade. Ó, avareza, ganância e gula. Avareza, né, minha mãe. Só que aqui tinha que colocar aqui, ó, quem é gastão demais, consumista, né, que tem impulso de compra. Quem é consumista demais tem a ver com escassez, porque no passado passou muito apuro, muita vontade. Então, assim, ó, o meu passado me impedia demais de comer coisas gostosas, e é tão louco isso que, por ser uma questão do instinto de sobrevivência, ele é muito poderoso. E como eu era privado de comer essas coisas gostosas quando eu era pequeno, hoje eu luto para não comer só uma porcariada, né? É muito gostoso. Lanche, pizza, adoro hambúrguer. E ainda mais aqui em São Paulo, que o que você pensar de comida a nível mundial, você acha aqui, né? Tem um restaurante com aquela especiaria. E roupa, por exemplo, eu tive muita dificuldade para começar a aprender a comprar roupa. Eu não sabia comprar roupa, não sabia entrar numa loja, não sabia de nada, porque eu passei uma vida inteira ganhando roupa. Aí chegava minha tia com uma sacola, sempre muita roupa, muita fartura de roupa, mas tudo usada, nunca era nova, não tinha experiência de ir na loja, então isso é muito perigoso também. É fundamental ensinar seu filho a ir numa loja, comprar, saber escolher, saber ver preço, comparar produto, ver se vale a pena o preço, e perguntar se tem desconto, desde pequenininho, desde novinho. Ó, vou fazendo um anexo aqui. Eu estava trabalhando no evento sábado agora, e uma menininha chegou lá, só com o olhinho assim, ó, por trás do balcão, pedindo um refrigerante. Aí ela deu o cartão e falou que era... Ela não deu o cartão, ela falou, não, é aproximação. Aí eu fui, passei, coloquei a maquininha, ela foi e colocou. Aí deu erro na leitura da aproximação. Aí ela voltou lá, pediu a senha para a mãe dela, foi lá, aí eu passei de novo, ela colocou o cartão, digitou a senha, tirou. Quer a sua via? Não precisa da via não, obrigado. E foi, um toquinho de gente, pequenininha. Não conseguia nem ver por cima do balcão. Mas o que acontece? A mãe dela já proporcionou para ela essa independência de fazer compra, de saber como funciona. Então, isso é fundamental para você ter filhos, né, já ligeiros, sabendo como que funciona tudo, já malandro na hora da negociação, entendeu? Pedir desconto e se virar. Então, assim, no meu caso, como eu não sabia, eu não tive um bloqueio de roupa. Inclusive, eu sou muito prático por causa disso. Eu fui descobrindo que o minimalismo se encaixou perfeitamente em mim, porque eu preciso de pouca roupa, não preciso de muitas peças, mas eu faço questão da roupa que eu vou comprar, do calçado, da calça, da jaqueta, ser a melhor no meu gosto, do jeito que eu quero, independente do preço.
Então, quando eu fui comprar minha jaqueta, por exemplo, tinha uma mais cara que a minha, só que eu vestia a mais cara, e eu não gostei. Então, eu levei a outra que era mais barata. Então, eu comprei a jaqueta que era mais barata, mas é porque eu gostei. Do mesmo jeito, quando eu fui comprar a calça, tinha duas. Aí, a que eu gostei, as duas que serviram, a que eu mais gostei era a mais cara. E eu peguei a mais cara, mas eu comprei a que eu mais gostei. E aí, eu só compro uma, não preciso comprar 10, 20. Então, assim, eu aprendi com o minimalismo isso. Eu estou dando exemplos aqui, porque são coisas que a gente precisa estar tratando, estar trabalhando em relação de escassez, que a maioria das pessoas tem, tá? Vamos lá para a próxima toxina. Toxinas de expectativas. Angústia, ansiedade, apego, chateação, decepção, estresse, expectativa, insensibilidade, inveja, justiça própria e murmuração. Toxina de expectativas. Como que uma pessoa cria expectativa? Expectativa não existe de maneira positiva, assim, expectativa. Você criar expectativa em algo. Porque quando você se decepciona, é porque você criou expectativa. É quando você começa a olhar demais para o outro, achando que ele vai resolver alguma coisa, que ele vai fazer alguma coisa por você. Você fica alimentando, criando aquela expectativa. E aí aquilo não acontece da maneira que você criou dentro de você. Só que a outra pessoa, ou o ambiente em si, não tem culpa do que você cria na tua cabeça. E aí você cria uma situação fantasiosa, aquilo não acontece, te frustra, te chateia, te estressa. Aí você fica uma pessoa chata, reclamona, qualquer um chega perto de você, você está lá com a energia baixa, por isso que isso é toxina. Então, se for para botar expectativa, põe expectativa em quem te criou. Lá é garantia de sucesso. Se você não sabe quem te criou, vai lá em Gênesis 1, 26 e 27. Então, gente, assim, parou de botar expectativa, as coisas começam a fluir. Inclusive, quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente começa a ter um mindset do se prepare para o pior. Se prepare para o pior, para a maior tragédia que possa acontecer na sua empresa. Se prepare para ela, que a partir daí o que acontecer, que vir depois é lucro. Então, expectativa, mano, só se for expectativa do pior, porque daí o que acontecer, putz, mano, ó, foi bom. Né? É diferente do que eu tô falando, de se prepare para o pior, é diferente de ser pessimista. Melhor criar gado do que expectativa. É isso aí. Então, assim, uma coisa é ser pessimista, uma coisa é não se preparar para o pior, uma coisa é ficar achando que vai dar errado, né? Então, aí é pessimismo, né? Inclusive, acho que é o Mário Sérgio Cortella que fala, né? Ser pessimista é muito fácil, ser otimista dá trabalho, né? Porque o otimista, ele fala que vai dar certo, ele faz, ele mexe aqui, não, vai dar certo, eu tô fazendo aqui, eu vou conseguir e tal, né? E o pessimista tá lá, parado, olhando, só fala assim, olha lá, ó, vai dar errado. E daí, a hora que der errado, ele vai falar, não falei? Então, ser pessimista é muito fácil, ser otimista é difícil, né? E, infelizmente, a gente acaba sendo essa pessoa, muitas vezes, né? Então, vamos para a próxima toxina. Toxinas de fuga. Dispersão, dó, fracasso, fuga, irritação, mau humor, passividade, preguiça, tédio e vícios. Vícios é fuga, isso é real. Gente, pessoas que fogem dos problemas, tem quase tudo isso daqui mesmo. Quem não aprende a resolver problemas não evolui. Eu falo isso pro pessoal, quando eu estou dando treinamento de empreendedorismo, assim, né, de negócio local, de estratégia, eu sempre falo, aprenda a resolver problemas, porque empreender é resolver o problema de alguém. Alguém tem um problema, aí você vai e resolve o problema dessa pessoa, aí ela te paga. Então, quanto mais problema de outras pessoas você aprende a resolver, mais resultado você tem. Quanto mais problemas você resolver dentro da empresa, na gestão dela, mais resultado você tem, mais você cresce. Empresas dão errado porque estão cheias de problemas não resolvidos. Por isso que tem aquela frase do Pablo lá da camiseta I love problema. É isso. I love problema é isso. Quanto mais problema você consegue resolver, você dá conta de resolver, mais você cresce. Quem acompanhou aqui, quando eu fiz o boot, eu faço questão toda vez de sabedoria divina e de ter clareza para resolver problemas. Porque problemas sempre vão existir. Não adianta pedir para Deus não mandar problemas. Os problemas acontecem, faz parte da engrenagem do mundo que a gente vive.
E você precisa ter clareza para resolver eles da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, da maneira mais saudável, mas precisa resolver. Pessoas que não sentam para resolver problemas terminam o relacionamento, se drogam, não fazem nada porque não conseguem resolver o problema. Passividade, no caso, seria isso, uma pessoa passiva, uma pessoa que não faz nada, né? Passiva ao contrário de ativo. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Próximo. Toxinas de insegurança. Tem uma listinha grande aqui, hein? Credo. Agonia, agressividade, antipatia, arrependimento, arrogância, autoritarismo, carência, ciúme, covardia, curiosidade. Curiosidade tem um adendo para fazer. Desespero, desrespeito, discórdia ou contenda, dogmatismo, dúvida, egoísmo, esgotamento, estabilidade, indecisão, inflexibilidade, justificativa, obcecação, preocupação, presunção, prolixidade. Lembra do bloqueio lá? De pessoas prolixas lá, relacionada à comunicação e tal. Tem que falar da curiosidade. Mas é exatamente isso. Uma pessoa que é insegura e ela está num ambiente e ela começa a ver que outra pessoa está chamando a atenção ou está se destacando, ela vai fazer de tudo para inferiorizar outra pessoa. Então, quem faz isso é uma pessoa insegura. Do mesmo jeito, uma pessoa arrogante, uma pessoa de olhar altivo, para quem lê Provérbios, está lá. Uma pessoa com olhar altivo é uma pessoa insegura. A pessoa autoritária, mesma coisa. A pessoa que é autoritária, inclusive tem até ditado, diz que policial que chega com muito autoritarismo é o que apanha da mulher em casa. Mas é justamente isso. Ele é autoritário porque ali é o momento dele de ser autoridade, porque fora dali ele não é porra nenhuma. Então, pessoas autoritárias são pessoas inseguras. Aí também tem as pessoas que são carentes, pessoas que têm ciúme demais, pessoas que sentem muito ciúme, são pessoas inseguras, né? A prolixidade. A pessoa não tem segurança para chegar e falar, eu preciso falar com você sobre isso, isso e isso. E chegar aí direto ao ponto, preciso da sua atenção, preciso falar com você e tal, a gente precisa resolver isso, isso, isso. Então ela fica rodeando, ela tem essa questão, não consegue resolver. Então isso é questão de insegurança. Uma coisa sobre ser direto ao ponto, aumenta a autoridade, tá? Então quando você chega, no meu caso, né, eu aprendi isso na prática. Quando eu chego num cliente e falo não para ele, direto, assim, papo, não, peraí, isso eu não faço. Vamos alinhar aqui, vamos voltar, eu tô te prometendo isso, isso e isso. Isso não tá no nosso combinado. Então, vamos alinhar a expectativa e a realidade, e é o jeito que eu falo para o cliente isso. Vamos alinhar a expectativa e a realidade, vamos ver o que está sendo combinado. Se você faz questão disso, a gente coloca nessa proposta, mas se você não faz questão, eu posso ver o que eu posso fazer para te ajudar, mas não quero garantir nada, não quero prometer nada, porque a gente tem um monte de coisa para fazer a parte disso daí. Então, fechou. Então, assim, não quero que você fique contando com isso. Pode ser? Tá tudo bem? Então, quando você é direto, é objetivo, é bem pontual, a pessoa para e olha e fala, opa, peraí, né? Ele está mostrando que isso passa autoridade. Sabe o que acontece com o cliente? Ao invés de espantar, ele vai querer fechar com você. Então, assim, várias vezes eu falei não. Inclusive, teve uma cliente que eu falei para ela, será que vale a pena você me contratar mesmo? Será que você não está gastando dinheiro em vão? Porque com base em tudo que você está falando, eu não vou conseguir resolver todo esse BO teu. Porque ao invés de você gastar essa grana comigo, eu falei para ela, investe num desenvolvimento pessoal, algum acompanhamento, uma outra mentoria, mas para você, pessoal, e não aqui na empresa, no negócio. Pega esse dia que você vai pagar para mim e faz isso. Entendeu? Então, assim, isso passa autoridade, passa confiança, mostra que eu não estou desesperado precisando dela, mostra que eu tenho mais clientes, que eu tenho outras fontes de renda, tudo isso passa autoridade, passa confiança. Mas até eu chegar nisso daí, foram alguns anos comendo sal, entendeu? Então é o que eu falo do treinamento, é a parte que eu quero chegar lá para explicar para vocês. Tudo precisa de um processo. O desbloqueio, ele é uma constância. Se você sai, se você para de treinar, se afasta de pessoas que estão te ajudando a desenvolver, você vai perder esse resultado. A Ana Lu comentou, arrogante nunca quer aprender, pensa que sabe tudo. Exatamente. Ele é uma pessoa insegura, ele acha que se ele falar que ele não sabe, ele vai estar passando uma certa, né, revelando ali a fragilidade dele.
Então, a pessoa insegura, ela não quer aprender, não. É a pessoa que... É ela que quer ensinar tudo, é ela que sabe tudo. E como que tem, né, pessoas assim, né? Complicado. Ó, toxinas da mentira. Desculpa, desonestidade, falsidade, frieza, hipocrisia, mentira e perfeccionismo. Aquelas pessoas que chegam na entrevista de emprego e falam: qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Acha que é um defeito bom de ter. Perfeccionista é uma bosta, ele não faz nada porque nunca tá bom. Ele quer esperar estar tudo perfeito, tudo maravilhoso para ele poder fazer, para ele poder executar. Senão ele não executa. E se for para executar, demora 3, 4, 5 vezes mais para fazer um negócio simples, cara, para ser rápido e objetivo, mas ele é perfeccionista, ele quer cuidar de tudo, quer fazer de tudo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele deixa o negócio com uma obesidade de informação que é desnecessário. Perfeccionismo é praga. Toxinas da mentira, desonestidade, falsidade, frieza, hipocrisia. Hipocrisia é complicado, hein? E é difícil a gente lidar com gente hipócrita. Vamos lá, próximo. Toxinas de negatividade. Desânimo, incredulidade, infelicidade, negatividade e reclamação. O otimista e o pessimista é aquele esquema lá, né? Pessoas com muita negatividade. É o que fica só esperando dar errado para dizer: não falei? Toxinas de perda, derrota, dor, obstinação, perda. Próximo. Toxinas de ressentimento. Esse aqui a gente tem que trabalhar certinho, hein? Porque esse... amargura, cólera, histeria, ingratidão, julgamento, mágoa, ódio, orgulho, raiva, rancor, rebeldia, remorso, ressentimento, revolta, saudade, tristeza e humilhação. Por que saudade é uma toxina? Porque saudade é o sentimento de que você não aproveitou o que deveria ter aproveitado naquele momento oportuno. Saudade de pai, saudade de mãe, saudade de filho. A gente usa a saudade como bonito, né? Que saudade, né? Significa que você gosta. Mas pessoas que desfrutaram verdadeiramente umas das outras não sentem tanta saudade. Inclusive, eu com o Rodrigo, por coincidência, e depois a gente colocou isso como regra, a gente não se despede. Eu encontrei o Rodrigo no primeiro encontro, no primeiro treinamento com o staff, e a gente trocou ideia, não sei o quê, no final a gente não se viu e foi cada um para um canto e beleza. Chegou no outro evento, aí ele falou: pô, cara, a gente nem se despediu. Eu falei: mas nem precisa, a gente vai estar sempre se cruzando nos eventos e tal. É verdade, a gente, mesma coisa. E aí a gente foi no evento e tal, e aí agora à tarde a gente estava conversando, e aí ele falou: não vai despedir não, né? Eu falei: claro que não, já desliguei na cara dele já. Então assim, na verdade, é o único momento em que um desliga na cara do outro e tá tudo bem, porque a gente sabe que quando a gente tá junto, a gente tá trocando ideia, a gente tá ali, tá edificando um ao outro, então não precisa desse, nossa, que saudade, não sei o que. A saudade é que você não aproveitou aquele momento que deveria ter aproveitado, né? Então é isso, prefiro deixar sempre em aberto e manter o contato, mesmo que demore um intervalo grande ou não, do que ficar com esse sentimento. Vamos para o último bloco, e aí a gente vai lá para o tratamento. Toxinas do medo. Medo, omissão, perturbação, terror, vergonha. Vocês sabiam que a vergonha de falar em público, ela é maior que o medo da morte? O medo de falar em público é maior que o medo da morte. Quem tem medo de falar em público é porque tem vergonha. Por isso que tá tudo no pacote aí, ó. É outra coisa. Pessoas que são medrosas ou tímidas demais. Inclusive, timidez está atrelada a egoísmo. Timidez está atrelada a egoísmo. E eu posso provar. Eu era muito tímido. Tanto que quando estava conversando com um aluno meu, que trabalha com coach, desenvolvimento pessoal, ele falou: você tem um perfil introvertido, né? Eu falei: tem, porque eu era muito tímido. Então eu não chego no ambiente abrindo os braços, falando: não, eu chego bem quieto. Conforme a gente vai trocando ideia, eu vou me soltando no ambiente que eu tô e beleza.
Então eu sou introvertido, beleza. Tem os extrovertidos que chegam falando alto e não sei o que, já chega, entendeu? Chega chegando e tal, e tá tudo bem. Agora eu não sou tímido mais. Porque se tiver que falar em público eu vou falar, se tiver que trocar uma ideia eu vou trocar, se eu tiver que pedir pra alguém esperar, ficar quieto, alguma coisa que tá atrapalhando eu vou fazer. Então essa timidez de chegar, abordar alguém, não tenho mais. Então, por que eu tô falando que timidez está relacionada a egoísmo? Eu sempre achei bonito pessoas que ajudam as outras, pessoas que fazem caridade, né, pessoas generosas, que quando alguém pede alguma coisa, dá. E vocês acreditam que eu tinha vergonha de ajudar as outras pessoas? Eu tinha vergonha, porque eu tinha um bloqueio, né, e o bloqueio era o do não merecimento, o do necessidade de aprovação. E aí eu não sabia se eu podia fazer aquilo ou não, ficava pensando o que a pessoa ia fazer, e se ela não quisesse, olha a loucura. Imagina você fazendo algo, ajudando a outra pessoa, e a outra pessoa recusa, eu não tô nem aí, quem tá perdendo é ela. Eu tô ajudando, você me vê que tá sobrando pra mim, né, que não vai fazer falta, enfim. Mas é as coisas, né, dos bloqueios da gente. E aí eu comecei a pedir pra Deus essa libertação. E por isso que é importante a gente estar bem alinhado, sabe, espiritualmente. Porque eu já tinha feito vários desbloqueios e tal, mas também com pandemia e tal, né, quase não saindo. E eu me senti precisando de um reforço assim espiritual para eu me soltar, né, para poder ajudar, né. Graças a Deus hoje eu estou vivendo uma fase legal da minha vida. Eu posso dar alguma coisa para alguém, eu posso doar roupa, eu posso dar dinheiro, né, fazer caridade, né. E aí eu falei, meu Deus, né, tira isso de mim, né, que coisa chata, eu quero ajudar as pessoas, eu fico com vergonha com uma coisa. E aí, na mesma semana, veio uma pessoa pedir coisa no portão. Aí eu recusei, falei que não tinha nada. No outro dia veio um vendedor de tapete. Aí eu falei que não queria, agradeci e tal. Aí a hora que o vendedor de tapete saiu, que eu entrei no quarto, eu falei, putz, foi Deus mandando eles aqui, eu tinha acabado de pedir anteontem para eu me libertar disso e poder ajudar as outras pessoas, então Deus me deu a oportunidade de ajudar, para eu colocar em prática, e eu recusei. Então, assim, foi a prova, sabe? Então, aí depois eu tava na rua, aí eu passei perto de um cara que tava sentado, aí eu fui, voltei, o cara tava no mesmo lugar, e não tava com aspecto, assim, de estar drogado, nem com sono, nem nada, só tava quieto. Já era, tipo, 2h30, quase 3 horas da tarde. Aí eu passei, ele olhou pra mim, aí eu fiquei, e aí, mano, tá tudo bem? Tá de boa? Aí ele falou, mano, tô com fome. Eu falei, você não almoçou ainda? Não almocei. Aí eu fui e convidei ele para ir no restaurante. Eu falei, não, põe a camiseta aí. Você tem uma camiseta? Ele tava sem camisa. Eu falei, você tem uma camiseta? Então põe a camiseta e vamos lá no restaurante. Vamos almoçar lá na mesa lá. Eu não fui lá comprar uma marmita e dar para ele. Aí eu levei ele lá, sentei ele na mesa, sentei de frente com ele, conversei com ele, olhei no olho dele, cumprimentei ele, peguei na mão. Então assim, e falei um monte pro cara, né? Falei um monte, um cara novo, saudável, tal, tá na rua. Mano. Eu falei, se você fizer um porta a porta nesse monte de restaurante, monte de loja aqui, você consegue trampo, eu garanto para você. Então, assim, você precisa entrar em ação, entendeu? Sabe que nem você, na rua, se você ficar aí, só vai acontecer coisa ruim com você vai se envolver com droga, ou com bebedeira demais, e você só tende a piorar. Aí ele falou, é verdade, roubaram meu celular ontem. Ele fazia poucos dias que ele estava na rua, ele trabalhava, aí ele foi demitido, mas como um cara que não tem família tal, né, não tem nem casa direito, aí ele não tinha grana para pagar a pensãozinha lá que ele tava, aí foi pra rua, foi dormir na rua, foi no albergue lá em Pinheiros e tal. Então assim, por que eu tô contando tudo isso? Porque a gente consegue o tratamento, né, então assim, quem é tímido é egoísta, por isso eu não ajudava os outros, é egoísmo, tinha timidez, tinha vergonha de ajudar, é egoísmo, né? Queira ou não, acaba sendo egoísmo. Finalizando aqui os códigos, as toxinas, a gente vai para o próximo passo aqui agora, que é para você identificar, tá? Alguma dúvida aqui até agora? Tá de boa? Deixa eu ver aqui o chat. Eu fui mandando as coisinhas no chat aqui, não tem nenhuma pergunta não, né? A Ana Lu só que mandou, tá tudo certo, né? Alguém que tem alguma dúvida para tirar agora? Ou eu posso continuar? Então, bora. Bom, aquela parte que eu... Beleza, então bom. Aquela parte que eu falei, efeito, causa, ator, quando, evento, lugar, sentimento. Tá aí? Acharam já? Marcadinho?
Vamos falar do exemplo da escassez. Para a gente identificar, né? Então, você preenchendo essas informações, você identifica com bastante clareza o bloqueio, e aí, só, assim, aí eu só consigo te desbloquear. Eu te desbloquear. Você consegue só consegue se desbloquear se você souber, tiver essas informações com clareza. Porque se você não tem, dá mais trabalho. Não é que não consegue desbloquear, consegue. Se você se mantém em um ambiente com pessoas desbloqueadas e você se sujeita a passar por frustrações dentro desse ambiente que vão te edificar, né? Ser confrontado, ser corrigido. Então, se você se permitir isso, que pessoas te corrijam, pessoas te confrontem, que pessoas discordam de você, mas para você evoluir, você consegue se desbloquear de muitas coisas, mesmo sem lembrar quando foi que aquilo aconteceu com você, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, efeito. No caso, a gente usa como exemplo da escassez, tá? Efeito, o efeito eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro é o efeito, né? A causa é a escassez, né? Então, a escassez que causa isso daí. Quem foi o autor? Pai? Mãe? No meu caso, foi meu pai, né? Quando? Eu tinha, se eu não me engano, 6 anos, por aí. 6 para 7. Não lembro o ano exato, mas eu posso fazer a conta, né? Mas foi 1990 e pouquinho. Aí o evento é o que ele te falou. Lembra da história que eu contei do ioiô? Que a minha mãe deu um ioiô da Sprite, um ioiôzinho, em novembro, final de novembro, e falou assim, tá bom, eu vou te dar, mas isso aqui é seu presente de Natal. E realmente ela não me deu nada no Natal. Só que ela nunca me deu presente de Natal, nunca. Então ela usava sempre coisinhas assim, fora de época, para dizer que era o presente de Natal, entendeu? Então aquilo me marcou demais, me machucou demais, porque o ioiô era muito vagabundo, muito barato, relacionado a tantas outras coisas legais que é presente de Natal. Então a minha mãe nunca me deu. Então tá aqui. O que ele te falou ou o que ele fez para você. Aí beleza. Lugar. Onde vocês estavam. Onde foi que aconteceu isso daí? No meu caso, eu lembro, a gente estava numa lojinha, eu sei, existe até hoje aquela lojinha lá na cidade, é outro comércio, mas existe o prédio lá, é a mesma coisinha, balcão, lembro de tudo. Tava de tarde, o sol tava batendo na loja, lembro de tudo. Lembro de onde estava o ioiô, o expositor, lembro tudo. O que eu senti? Eu não consigo nem explicar até hoje o que eu senti. Foi uma dor, sabe? Uma mágoa tão grande. De aquela sensação, sabe? De, putz, de novo, sabe? De novo, mais um ano, não vou ganhar nada. Todos os meus primos ganham presente, eu nunca ganho nada, ela nunca me dá nada. Aquela dor, sabe? Aquele sentimento muito, muito ruim. E aí agora entra a parte mais importante. Como que eu me desbloqueio disso? Então vamos lá. Bom, primeiro tudo, frustração também pode ser, Renato. Talvez seja frustração, né? Enfim, mas eu não consigo identificar. É uma dor muito grande, sabe? Envolve muitos sentimentos, né? Porque é amor de mãe ali, né? Então pode ser frustração, rejeição, não merecimento. Ativou muitas coisas, a escassez da minha mãe, ativou muitos outros bloqueios, entendeu? Então vamos lá, para você fazer o desbloqueio desse evento pontual. Outra coisa que fique claro é que a escassez, ela teve mais de um evento na sua vida. Se você lembrar desses eventos que aconteceram de maneira separada, você pode ir lá neles e tratar todos eles de maneira individual. Entendeu? Então é o que eu falei, o desbloqueio não acontece só assim, eu vou passar isso daqui, você vai fazer e puf, desbloqueei. Uhul, agora, né? Agora já era, agora não sou mais escasso. Não é, porque teve vários acontecimentos. Então você pode identificar todos esses e ir tratando esses eventos, tá? A Ana Lu mandou aqui. Quando tem milhões de bloqueios parecidos, tem que olhar um a um. É isso que eu estou falando aqui. Se você lembra do acontecimento, você pode fazer um por um. Vai lá e trata ele. Por quê? Se você lembra e faz muito tempo, ele foi muito pesado. Ele te machucou demais. Então, o desbloqueio, você precisa ressignificar aquilo, né? Então, quais são as próximas etapas aqui agora? Você vai acessar, anota agora, tá? Aquele
Para acessar aquele evento, aquele acontecimento, eu preciso falar outro negócio aqui para vocês. Você precisa se imaginar lá, entendeu? Você precisa criar toda aquela cena de novo. Depois que você acessar toda aquela cena lá, você acessou, você visualizou tudo aquilo acontecendo, você vai viver aquilo de novo. Você vai sentir, vai ter essas dores, essas sensações exatamente na sua imaginação. Aí acessou. Aí o que você vai fazer? Você vai se desconectar daquilo. Você vai se afastar daquilo, você vai repelir aquilo de você, através de ações, verbalizando. Você vai falar tudo que deveria ter falado naquele momento, naquele episódio, tudo que estava dentro de você, você vai botar para fora. Tudo que a pessoa deveria ouvir. Depois que você fizer tudo isso, você vai perdoar a pessoa. Porque da mesma maneira que ela fez isso com você, outras pessoas fizeram aquilo com ela, e de maneira inconsciente ela passou a ter esse tipo de comportamento. Então você vai perdoar ela, porque ela não fez aquilo para te machucar, para te ofender, para te ferrar. Ela simplesmente estava bloqueada também por outras pessoas. Então você vai perdoar ela. O perdoar ela é você se libertar daquela mágoa, daquela culpa, e entender que ela também passou por tudo aquilo, e ela também precisa desse tratamento. Então quando você libera o perdão, inclusive a Érica fez uma live muito da hora sobre liberar perdão, né? Ela tem uma história incrível, né? Quem não participou perdeu, por isso que não pode ficar ausente desse grupo aqui. Muitas coisas preciosas. Então, beleza, perdoei. Depois que você perdoou, o que você vai fazer? Você vai profetizar a liberdade para você prosperar, e você vai desejar arduamente no seu coração que a pessoa prospere também. Então, depois que você perdoou ela, você vai profetizar a liberdade na sua vida, a sua liberdade, tudo aquilo que você vai ser, que você vai conquistar aquilo, você profetiza aquilo, você afirma aquilo, você autoriza que toda aquela prosperidade aconteça na sua vida. E você deseja tudo isso para aquela pessoa também que você perdoou. Depois, você vai... Aí tem mais uma etapa aqui, que é uma etapa da finalização. Então, aqui, esse primeiro momento aqui, você vai, escreve aí, acessar o acontecimento e vivenciar ele em todos os seus detalhes. Que nem o que eu falei, eu lembro de tudo. O sol, era de tarde, o sol estava batendo dentro da loja, eu sei onde estavam os ioiôs, eles estavam atrás do caixa, então tinha o caixa aqui, estava penduradinho lá atrás. A minha mãe, eu lembro dela aqui, o moço do lado de cá, então eu lembro tudo. A loja, o lugar que era, eu lembro tudo. Então você acessa. Depois que você acessar tudo isso daí, dentro daquela cena, quando a pessoa falar aquilo que te machucou, que no meu caso foi, eu vou comprar, mas esse vai ser o seu presente de Natal. Então, o que eu deveria falar para ela nessa hora? Você tá louca? Esse Natal é novembro ainda, você pirou? É novembro, Natal é daqui mais que um mês. Isso aqui não é presente não, isso aqui é brinquedinho baratinho. Isso aqui é o que eu mereço de Natal, um ioiô? Então, assim, você vai falar tudo que a pessoa merecia ouvir lá naquele momento. Ou seja, você vai atacar aquela ação da pessoa, entendeu? Você não vai ser passivo ali. Você vai ser reativo. Você vai atacar aquilo lá. E depois, você atacou, aí você vai perdoar a pessoa. Então, você vai perdoar ela, né? Você libera de verdade o perdão para ela. E aí, após liberar o perdão, né, após falar declaradamente que você perdoa ela, que você sabe que ela não fez aquilo de proposital, você vai profetizar a liberdade. A partir de agora, eu declaro que eu estou livre disso, que eu estou livre para prosperar, que eu estou livre para ter uma vida abundante, feliz, eu posso monetizar. E eu declaro que você, né, prospere abundantemente, que você seja muito feliz na sua vida, e você declara isso para a pessoa também. E depois tem mais 3 etapas, que eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, e se eu começar a falar e parar na metade, não vai ter serventia nenhuma, tá? A gente tem 7 minutos só, eu quero ver se alguém tem dúvida de alguma coisa, e o que vocês acham de, na sexta-feira, a gente fazer o desbloqueio, na sexta-feira, que agora vocês já entenderam como funciona, e aí na sexta-feira eu mando para vocês um questionário, para vocês responderem, e aí vocês identificar qual que é o bloqueio que mais ficou em evidência, e a gente faz um momento de desbloqueio. Só preciso que vocês estejam em um lugar, de preferência mais isolado, né, ou se for casa, fechar quarto e tal, porque a gente vai botar para quebrar no negócio mesmo, assim, não pode ter criança perto, nada.
sexta eu não posso, tem um casamento. E a maioria aí, o que acha? Não vai faltar oportunidade, viu, Lu? Fica de boa. Rafa, você tem indicações de como começar a estudar sobre os bloqueios? Por onde começar? Quais livros? Pablo Marçal, gente. Ele é o cara. Lê o blog dele, tá lá no blog. Deixa eu colocar o link do blog aqui, peraí. E outra coisa, fazer o método IP, né? Fazer um método IP, fundamental. Então, por que fazer do Pablo? Porque o Pablo, ele trabalha os desbloqueios com viés cristão. Se você for fazer, por exemplo, o método CIS, ele não tem o método cristão da hora que é do Pablo, entendeu? Por causa disso. Então, quem é cristão, faz com cristão. Porque daí casa perfeitamente as crenças e tudo mais, entendeu? Agora, se quiser fazer Paulo Vieira, com o Wendel Carvalho, eles têm vários métodos legais. Mas o Pablo é um que eu vi, assim, que é bem mais profundo. E faz o método IP presencial também. É caro, né? Não faz porque é caro, né? Isso chama escassez. Quando você arruma desculpa para tudo. A finalização você vai passar na sexta? Então, aí na sexta a gente faz o desbloqueio. Não, a finalização. Sim. Você estava passando as etapas. Você vai passar na sexta? Sim, na sexta, faz parte do desbloqueio a próxima. Se eu falar agora, eu preciso explicar isso e aí não vai adiantar nada. Então, na sexta, eu mando o questionário, vocês respondem, identifica qual é o maior bloqueio de vocês e a gente faz o tratamento do bicho. PNL é programação neurolinguística, ela faz parte das etapas do desbloqueio. Você precisa verbalizar, você precisa afirmar. É por isso que o caderno da gratidão e das afirmações é tão poderoso, porque é PNL. Como que eu saí da escassez? Quando eu comecei, depois que eu fiz o desbloqueio, eu comecei a tratar, eu continuei treinando. E aí eu comecei a afirmar que eu era próspero e abundante. Só que eu estava com o aluguel atrasado, com ordem de despejo, e eu estava naquela fase que eu só comia arroz e ovo durante uma semana. Eu contei para vocês. Eu fui na geladeira, contei quantos ovos tinha, se eu comesse um ovo no almoço, um ovo na janta, se dava até o final de semana. Porque era quando eu tinha uma previsão de receber alguma graninha de algum outro trampo. Então eu comia arroz e ovo aquela semana. E eu estava aqui na caderno de gratidão. Eu sou próspero, eu sou abundante. Entendeu? E programação neurolinguística pura. Tem coisas mais profundas a respeito da PNL que eu posso até explicar para vocês. Tem um livro que chama Manual da PNL, do Joseph O'Connor, também é legal, mas ele é muito técnico, mas também é legal, dá para entender. Mas é isso. E fazer o boot todo dia também. Boot é fundamental. A Malu, nossa, eu tenho muitos bloqueios. Fique em paz, Malu, você não tá sozinha não, filho. Você acha que eu sou desbloqueado? Eu afirmo a todo momento que eu sou desbloqueado por causa da programação neurolinguística. Porque se eu não afirmar que eu sou, como que eu vou me desbloquear, entendeu? Eu tenho vários bloqueios. Bloqueios são camadas. É isso, você tem que começar, dar o pontapé inicial. Eu que agradeço, gente. Nos primeiros 7 dias eu fui desbloqueada de uma coisa que me incomodava muito, com a ajuda do Rafa no encontro das 5 da manhã. Engraçado, porque assim, ó, o desbloqueio da Camila não foi uma ação dessa que eu estava explicando para vocês, foi algo natural, que a gente conversando nas reuniões, é isso que eu falo para vocês, os desbloqueios vão acontecendo de maneira natural quando você se coloca em ambientes propícios a isso. Eu que agradeço por vocês fazerem parte, gente. Depois fala da PNL, então, dá para falar de PNL, eu não sou expert em PNL não, tá, gente? É que PNL é uma das ferramentas que vai ajudar. Mas é assim, a palavra tem poder. Tudo que você fala, tudo que você verbaliza, tem muito poder. Né? Tanto que eu até falei daquele experimento de falar palavras de amor e de ódio pro arroz, aquele episódio lá, tal, que é outro negócio da hora também. Fechou, gente? Alguém ainda tem alguma dúvida? Temos menos de 1 minuto só, né? Foi muito bom, passou muito rápido, né? Eu tentei acelerar, vocês viram que eu nem abri para vocês falar muito, porque é muito conteúdo. Mas é assim que a gente começa a se desbloquear. E, ó, se alguém daqui do grupo mandou o link dessa live por fora para alguém, manda o link do grupo, para a pessoa ficar no grupo, para ela participar de outros treinamentos, de outras reuniões. Fechou? E sigam o Instagram, canal do Reino 5H. Canal do Reino 5H, de 5 horas. Vai cair. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.